Pode começar, professor. Bom dia a todo mundo. É um prazer estar ante você. Eu não falo muito bem o brasileiro, portunhol, eu sou da Uruguai. Eu vou falar dominantemente em espanhol, mas eu vou tratar de explicar com tranquilidade para que nós podamos analisar uma nova realidade que é uma situação onde a tecnologia está trocando, e a tecnologia está trocando fortemente e está reconfigurando não somente a sociedade, sino a educação. Neste caso concreto é como a inteligência artificial está trocando e todas as dinâmicas da sociedade e especialmente também o setor da educação. Entanto, a tecnologia da inteligência artificial é uma tecnologia de comunicação e informação. O que é importante apresentar para mim, ante você, é que nós estamos desde a década dos 70 em uma nova economia, uma nova sociedade, como resultado da digitalização, da microeletrônica, da programação informática. O ciclo da digitalização, o ciclo da revolução digital é uma nova revolução tecnológica que, a partir da microeletrônica, está trocando os processos. Esta nova sociedade se basa na expansão e renovação do conhecimento, porque a criação do valor agregado, a criação de riqueza, a forma de organização mais eficiente é através da incorporação do conhecimento à sociedade. E isso é através de uma lógica onde o valor agregado é o conhecimento. E isso marca uma sociedade onde, crescentemente, a competência sobre a base da propriedade intelectual, sobre a base de conhecimentos que permitem produtividade e, ao mesmo tempo, uma sociedade mais diversa, com diversidade em entornos laborais. Isso marca, em geral, uma característica no nosso tempo histórico, na educação, que é o peso da informática, das competências digitais, o peso da pós-graduação, da especialização do conhecimento, a peso, a importância da qualidade. O tema estamos trocando de uma educação que se centrava na cobertura em geral, cada vez é mais forte que a educação, se não tem qualidade, ela não tem significado. E também uma sociedade onde, crescentemente, o tema da inovação, da investigação, da pesquisa é dominante e isso é internacional. Para tudo isso, aparecem novas competências à persona e este é o contexto geral que podemos dizer que vai marcando toda a sociedade nas últimas décadas. Poderíamos dizer claramente que há um aumento da densidade tecnológica, que estamos trocando de sociedade da mão de obra intensiva, sem competência, sem formação, a uma sociedade cada vez mais digital, sobrepassando o formato analógico, mecânico, onde o tema é conhecimento que se incorpora através das redes, através da virtualização, através da digitalização. Esse processo, o que é importante para mim marcar, que é parte de um ciclo histórico das revoluções tecnológicas. As revoluções tecnológicas, anteriormente, as revoluções industriais, revoluções da mecânica, han ido trocando hacia uma transformação, hacia revoluções digitais. Provavelmente a primeira grande revolução é a revolução digital da década dos 70, e agora nós estamos entrando em uma nova fase, o fim da primeira revolução, ou primeira fase digital tradicional, simples, a uma lógica de uma nova revolução. Esto es un marco teórico desarrollado por Krondatriev, que es un autor que en la década del 20 del siglo pasado comprendió o carácter cíclico das economías, da sociedade e que explicou o processo histórico. Nós temos um marco teórico que vai compreendendo como estas revoluções vão trocando a sociedade. O tema é estas revoluções, estas transformações tecnológicas
cada vez estão mais marcadas por o tema das tecnologias de comunicação e informação, que elas trocam os processos de uso, intercâmbio, transferência e criação do conhecimento. En este contexto, la nueva tecnología es la tecnología de comunicación e información e inteligencia artificial. La inteligencia artificial é o que não um tempo anterior foi a microelectrônica e o computador e o cálculo na década dos 70, o que na década do 20 do século passado foi a cadeia de montagem, a produção seriada de veículos, que é o Fordismo, e assim para trás tiveram muitas revoluções tecnológicas. Agora, nossa revolução, nosso contexto da transformação, e o que é importante é ver que as tecnologias de comunicação e informação, elas han trocado sempre a educação, e isto não é uma situação nova que nós estamos começando a ver. Eu estou apresentando uma mirada que foi o resultado de uma pesquisa de um livro muito amplo, que é o conceito da tecnoeducação. Nós não temos somente uma mirada de educação, sino que a educação como tecnologia de um processo de codificação do mensagem, como processo de transferência, de criação das capacidades, se articula às tecnologias de comunicação. Isso, para mim, marcou a tecnoeducação. A tecnoeducação é uma teoria dos processos educativos associadas às mediações tecnológicas, aos ambientes de aprendizagem, a interfaces educativas, e isso está articulado às tecnologias dominantes dos processos. Por isso, eu configuro uma mirada histórica que nós podemos ter das tecnoeducação e que agora está trocando com a digitalização. Poderíamos fazer 5 etapas da evolução da educação marcadas por a tecnologias de comunicação e informação, as grandes inovações nas tecnologias de comunicação. A primeira é a escritura, ou seja, a escritura, a forma em qual nós comunicamos o processo educativo, dominantemente é a palavra, os apuntes dos estudantes, a escritura. Essa tecnologia, que é uma tecnologia da escritura, da conceptualização em unos símbolos, em umas sintaxes, em umas formas que expressam o pensamento e expressam os conceitos. Isso marcou a primeira dinâmica educativa, onde o estudante é o que nós chamamos atiça a língua ao pizarrão, ele aprende dos apuntes do professor. Essa é a primeira tecnologia educativa que marcou uma dinâmica de muitos siglos de o que foi o processo de transferência de informação. A segunda dinâmica foi a educação que nós chamamos 2.0. Nasceu com imprenta. Sem dúvida, prévio à imprenta, já tinham os manuscritos, os documentos feitos, e um livro era praticamente a grafitos integrados. Pero com a imprenta, no século XV, com a imprenta de Gutenberg, e começou uma fábrica educativa de uma enseñanza de uno a muitos, apoiada em o recurso do aprendizagem. Não somente é a mecânica do livro, mapas, carteles, gráficos, que vão ficando uma lógica nova do processo de ensinamento. Ou seja, a metodologia que desenvolveu Humboldt é você não aprende com o professor, você aprende com o livro. Poderíamos dizer muito claramente é o que foi a reforma luterana, que é a texto básico, a Bíblia, foi o centro do processo, não somente religioso, sino também educativo. Isto é o que chama a Revolução 2.0. Humboldt planteava que você não tem que discutir com o docente, você discute com o livro, você trabalha com o livro, e o processo de ensinamento é leia o capítulo tal, analise no capítulo, faça uma síntese, discuta nesse capítulo do livro. Há uma dinâmica onde a relação do processo de ensinamento e de aprendizagem é utilizando a tecnologia da imprenta da máquina. A terceira revolução, a terceira transformação
que se vai produzir as tecnologias de comunicação significativa vai ser com eletricidade, que a eletricidade permite o analógico das ondas hertzianas. Não somente aparece a rádio, a televisão, o vídeo, aparece também a educação noturna e aparece uma lógica também de educação à distância. Esta marca o conceito de uma nova tecnoeducação que vai produzir-se desde o começo do século XX com a eletricidade, os meios de comunicação do mar. A quarta grande revolução tecnológica vai ser a educação que tive o impacto da digitalização, da virtualização, da microeletrônica, da programação, que permitiu, o primeiro, o PowerPoint, depois apareceu a educação sincrônica, finalmente o ciclo, as plataformas, o LMS, e um conjunto de competências e características da convergência digital, computador como elemento central. Provavelmente a primeira irrupção foi o PowerPoint. As aulas trocaram os congressos, e isso marcou uma etapa do que se chama a educação 4.0, educação digital. Mais allá de que a existência de modelos com o livro, ou modelos previamente com rádio e televisão, ou modelos prévios com a escritura, isso tive uma convergência digital e apareceu uma nova educação, uma nova tecnoeducação apoiada na microeletrônica da programação informática. O final do ciclo da microeletrônica, da virtualização, foi, com a pandemia, a educação sincrônica. Como isto é uma dinâmica de ensinamento sincrônico, é mais digital, é mais internacional, é mais interativo, apesar que o resto dos meios de comunicação não permitiam a interação, como se permite a virtualização, a digitalização. A que vai ser agora a quinta revolução é a inteligência artificial. A inteligência artificial vai constituir uma nova forma de apoio. O processo de ensinamento vai trocar com a mesma dimensão que trocou a escritura, a imprenta, a eletricidade e os meios de comunicação de massa e as redes e o digital. A inteligência artificial vai trocar completamente este processo e vai marcar uma nova fase do processo educativo. Isto nos vai marcando rapidamente, poderíamos dizer, uma lógica onde estamos vendo crescentemente uma dinâmica que nos permite compreender tendências estruturais da educação associadas a tecnologias de comunicação e informação. As tecnologias de comunicação e informação são determinantes no processo educativo. Ou seja, há uma tendência onde as etapas pedagógicas estão associadas à tecnologia de comunicação. A comunicação requer uma codificação, uma decodificação, uma forma ou mensagem se planteia. A tecnologia nos vai mostrando uma evolução histórica com diversidade de recursos de aprendizagem. Cada vez temos mais diversidade dos recursos de aprendizagem e isso nos faz uma carteira de pedagogia com vários modelos didáticos. E, finalmente, também a substituição do trabalho direto docente por um apoio com os recursos de aprendizagem. Por isso, cada vez mais o trabalho docente, o trabalho tutorial, o trabalho mentor, de coach, que contribui ao processo de ensinamento em relação a outros meios de comunicação. Isto é parte das tecnologias e das inovações que se han produzido na última década. Me interessa marcar que quando nós analisamos o ciclo tecnológico, e vou analisar o ciclo último, esses ciclos tecnológicos tiveram uma evolução. Ou seja, que o começo a uma fase de início, o que agora é o início da inteligência artificial.
depois tiveram uma fase de consolidação, de generalização, de madurez e finalmente uma lógica do agotamento tecnológico. Se nós vemos a evolução do ciclo digital da década do 80 à década do 2020, nós podemos ver que começou com o PowerPoint, depois chegou a plataformas LMS, depois chegou a internet, chegou a ampliação das redes e o ancho de banda, o MOX e toda a dinâmica de massificação de internet. Finalmente, o ancho de banda e a aparição da G4, que é a comunicação inalámbrica, permitiu os simuladores, os laboratórios em rede, e finalmente, não somente a educação sincrônica, que conforma uma lógica educativa híbrida digital, asincrônica e sincrônica, toda digital, para terminar nessa fase de virtualização do ciclo da microeletrônica tradicional, do ciclo do cálculo, o ciclo da desenvolvimento da sociedade digital, a inteligência artificial, que é o fim do ciclo e o início de um novo ciclo que nós estamos começando agora a ver aparecer. A inteligência artificial é uma máquina ferramenta, é uma máquina de criação destrutiva, como todas as tecnologias, que vai trocar completamente a educação, que nós vamos analisar rapidamente. É claro que a inteligência artificial nasce dos centros do dado, do dataísmo, dos microprocessadores, mas também é de um desenvolvimento de uma mirada onde a programação não é fechada, não é cerrada, é uma programação que interactua com sensores, que interactua com bases de dados, que interactua com pessoas, e, por lo tanto, ela, al interactuar, vai melhorando, vai formando seus desenvolvimentos. Pero, fundamentalmente, a inteligência artificial é muito vinculada a um método de Descartes, no sentido que ela também atua como uma máquina de pesquisar, como vamos a analisar agora. Quero plantear dois elementos centrais, que é que toda tecnologia de comunicação é finalmente um instrumento que modifica a relação entre os homens e as máquinas. A revolução digital com inteligência artificial vai cambiar que coisas fazemos os humanos e que coisas fazem as máquinas. Sempre a tecnologia troca isto. Quando aparece a rueda, por exemplo, é sem dúvida a lógica do trabalho de carregar bolsas hacia um lugar, não mesmo você tem que carregar a um carro e o carro leva. E isso troca as tarefas. E isto é basicamente porque o trabalho sempre se separa entre atividades feitas por humanos, atividades feitas por as máquinas e atividades onde se mesclam, combinam, participam, competem também os homens ou as máquinas. Isso é as formas onde se construi a eficiência. E este é o caso que nós podemos ver nesta lâmina, que é as articulações entre homens e máquinas. Ou seja, as tecnologias, e também as tecnologias de comunicação, elas permitem diferenciar que coisas fazem as máquinas, que coisas fazem os humanos, que coisas, neste caso, do processo de ensinamento podem ser feitas também, não somente por pessoas, sino também por as máquinas. Não sempre são máquinas. Um livro, um vídeo, uma película, não é uma máquina, é uma pessoa que fez alguma coisa, mas também funciona como um recurso de aprendizagem autônomo. E neste contexto, o que interessa marcar é que a inteligência é uma máquina de aprender. Ela identifica padrões, ela tem uma lógica na qual reconstrui e construye conhecimento e, por lo tanto, funciona por suas interações como uma máquina que aprende.
pode dizer claramente que é como os seres humanos, ela aprende. A diferença dos recursos de aprendizagem tradicionais, que eles são fijos, o livro, o vídeo, não pode ser modificado por isso mesmo. O segundo elemento que me interessa marcar é que a inteligência artificial é uma máquina de investigar. Ela foi pensada sobre o método científico e o método científico, interactuando com bases de dados, com sensores, com chatbots, com pessoas, ela vai pesquisando e, por lo tanto, funciona não somente como uma máquina de aprender, que aprende coisas novas, sino como uma máquina que investiga, cria novo conhecimento. Estos dos elementos de esta tecnología de comunicación e información, la capacidad de aprender, de continuar aprendiendo y la capacidad de pesquisar, es totalmente distinto a otras fases de la tecnoeducación. La tecnoeducación antes era simplemente un instrumento de comunicación de transferencia. Ahora, o instrumento no solamente es un mensaje, sino que es o próprio meio de comunicação é aquele que produz o conhecimento, e isto é a situação mais complexa. Isto pode chegar ao sono da educação personalizada de Skinner. Skinner, na década dos 70, propôs um método de aprendizagem estruturado, basado no suministro de informação e fragmentado, conhecimento transferido, e muitas formas de avaliações e de retroalimentação. Esse sono de uma máquina de aprendizagem fracassou. Mas, em todo caso, o problema que está planteado é que a inteligência artificial pode plantear claramente, sem dúvida, e isso é um tema do novo tempo histórico, de a irrupção de máquinas de educação personalizada, que está planteado com os chatbots, ou com as robots, ou simplesmente com as redes de inteligência artificial, é a possibilidade que a pessoa se possa auto-aprender. É o que nós chamamos a autarquia de educação. Isso nos leva ao final, que é a eutagogia. Pode ser a inteligência artificial um mecanismo para chegar à eutagogia, ou seja, com uma dinâmica de autoaprendizagem onde a gente aprende com a máquina. O segundo elemento que é muito complexo é que a tecnologia permite adquirir conhecimento tanto teórico, meramente transferência de informação, como prático, porque ela tem capacidade de poder ver os problemas práticos. E isso nos plantea se a inteligência artificial, o robô, o chatbot, não é uma nova educação virtual, uma nova modalidade. Nós temos visto com a educação virtual muitas modalidades. Educação sincrônica, educação assincrônica sem professores, como o MOOCs, educação meramente híbrida, sincrônica e assincrônica, pero toda digital. Nós estamos vendo diversas modalidades. São formas novas. Da modalidade presencial, irrompiu uma modalidade semipresencial e depois uma modalidade semi-virtual e posteriormente virtual. Pode ser a inteligência artificial uma modalidade que não tem professores, ou que os professores participam construindo os processos da inteligência artificial, mas não diretamente sobre a interação entre o estudante e a tecnologia. Isso é, obviamente, uma grande pergunta, um grande debate, que é parte de uma lógica do futuro de compreensão. Eu vou agradecer muito a atenção. Óbvio que estes são temas muito polêmicos, são temas onde nós estamos recém nos inícios. E o que é importante compreender é que nestes ciclos tecnológicos, nestes ciclos da tecnoeducação, como já vimos no ciclo digital, na primeira fase,
da revolução virtual, a primeira revolução digital, ela tem um ciclo. E nós, neste caso, estamos recém no início de um ciclo que vai começar e não estamos vendo somente a primeira parte, o iceberg de uma enorme transformação que está produzindo inteligência artificial. Eu vou agradecer muito e que você tenha uma boa tarde.